A Secretaria Municipal da Educação de Curitiba, em consonância com o Plano Nacional da Cultura de 2010, ela apresenta o projeto Artistas em Foco, visando promover e divulgar as produções artísticas de seus profissionais. A arte contemporânea, ela desmistifica o mito do artista como um ser de um outro tempo. Ela presentifica sua existência neste mundo para além dos museus, dos livros, das histórias. A arte passa a ser concebida como algo tangível. Se estabelece dessa forma uma outra relação com a criação artística, uma relação de empoderamento, em que todos podem produzir arte. Portanto, ao implementar o projeto Artistas em Foco, a Secretaria Municipal da Educação de Curitiba reconhece os profissionais da educação como produtores de cultura e valoriza suas demonstrações artísticas. Com a curadoria pedagógica da profissional Marice Ribas Kincheski, apresentamos Artistas em Foco. Meu nome é Cibele, eu tenho 41 anos, eu nasci em São Mateus do Sul, mas eu fui criada aqui em Curitiba. Eu sou de uma família de 10 irmãos e meu pai acabou falecendo quando a gente era pequeno e minha mãe acabou dando alguns filhos para adoção. E eu fui adotada por 2 irmãs daqui de Curitiba. Uma delas médica, outra bioquímica. Mulheres empoderadas, assim, para o tempo delas. Então, que me ensinaram que a gente pode conseguir tudo, desde que a gente trabalhe duro. E agora elas estão bem velhinhas. Uma tem 93 anos e a outra tem 91. E eu desejo que elas vivam 150 anos. Para estar um tempo mais comigo aqui. Eu tenho contato com a minha família biológica, eu amo muito meus irmãos, não consigo ver a minha vida sem eles, então eu sou privilegiada de ter 2 famílias, né? Eu tenho 2 filhos, o Eros, que tem 21 anos, vai prestar vestibular para psicologia, e tenho a Helena, que tem 13 anos, e é uma mini Cibelinha, que nem eu falo, ela tem um pezinho na arte também. E às vezes eu tenho vontade de ter mais um filho, mas eu acho que vai ficar para a próxima vida. Eu gosto de passear no parque, eu gosto da natureza, fazer trilha, cachoeira. Acho que a gente precisa ter um tempo assim de pé na terra, sabe? Para descarregar as energias. Eu gosto de teatro, até porque eu vim do teatro também, então eu gosto de estar assistindo peças e no cinema. Eu gosto de samba. Então, eu estudei numa creche. Eu comecei, né, minha vida escolar numa creche da Federação Espírita, que era Adolfo Bezerra de Menezes. E depois eu fui para o Instituto de Educação do Paraná. Entrei no pré e só saí no magistério. Então, minha vida escolar praticamente inteira foi no Instituto de Educação. Agora, o Instituto fez 100 anos, então me emocionou de uma forma, assim, muito grande, porque eu lembrei de todos os anos que eu passei lá e como isso marcou, né? Como eu ter passado por professores tão nota 10, assim, marcou a minha vida. Depois eu fiz pedagogia pela Universidade Estadual de Londrina e atualmente eu faço pós em neuropsicopedagogia e também em artes na educação infantil, porque não pode faltar um pouquinho de arte. Danço desde pequena, a dança tá em mim. Eu acho que quando eu aprendi a andar, logo depois eu já comecei a dançar. Então eu sempre quis ser bailarina, mas minha família não era muito a favor do balé clássico. Então eu fui dando um jeitinho de dançar, né, que agradasse a minha família. Então eu fui pro folclore português, porque eles eram descendentes de portugueses, e eu vi no folclore uma forma de estar dançando e de me inserir na cultura portuguesa também. Então eu fiquei uns 7 anos mais ou menos no grupo folclórico Alma Lusa. A gente dançava aqui, dançava em outras cidades. A gente dançou até no Rio de Janeiro, lá na Sapucaí, teve um samba enredo de Curitiba, a gente dançou lá.
Então foram muitos anos de dança folclórica. Depois eu fui para dança de salão e a minha filha foi fazer balé. E na escola que a minha filha fazia balé, que é a Escola Seconello, eu comecei a espiar as aulas de dança oriental que tinha. Tinha dança do ventre e tinha dança indiana. Então, eu comecei a fazer a dança indiana, mas não me identifiquei muito. Quando eu comecei na dança do ventre, eu vi que era aquilo que eu queria. E eu queria ser boa naquilo. Então, ouvindo o que minha mãe sempre falava, para você ser bom, você tem que se dedicar. Então, eu venho estudando a dança do ventre. Ainda não sou uma bailarina do jeito que eu quero ser, mas um dia eu vou conseguir. Então, a minha inspiração eu gosto muito da Shakira. Ela é além de uma cantora, ela é uma bailarina do ventre, né? Tem uma técnica muito boa. E a minha professora, que é a Camila Maor, que ela é uma bailarina que tem paixão, sabe? E eu acho que a dança precisa de paixão. Se você não tiver paixão, você dança, mas você não vive a dança. Então, essas são as minhas inspirações. Eu gosto muito das músicas da Ranine, que é uma violinista, e também dança, também é belly dancer. Eu gosto do Tarkan, que é um músico também da Turquia. E eu sempre, na minha playlist, tem muitas músicas indianas, músicas dança do ventre, músicas celtas, é uma mistura, mas quando eu vou limpar a casa, eu confesso que eu coloco a dança do ventre mesmo. Pro futuro eu imagino um mundo cheio de arte, sabia? Eu espero que os meus filhos, que todas as crianças possam ter a oportunidade que eu tive de poder estar inserida na arte, de poder dançar, de poder tocar instrumento, de poder cantar. E para o meu futuro, eu pretendo ser uma bailarina conhecida da dança do ventre. Eu quero que falem a Cibele, a Ciba, porque eu herdei esse nome da época de escola, sabe? O nome artístico Ciba Quirino veio de um apelido que me deram na escola. Então hoje eu uso esse nome para dançar. Quando lá me apresentam, é Ciba Quirino. Então eu quero que um dia falem de mim. A Ciba, ela dança bem, ela dança com paixão.
me chamo Cristiane Marques, sou natural de Foz do Iguaçu, moro em Curitiba desde 2008, sou filha do Marcos Antônio e da Claudete, irmã do Marquinhos. Tenho 36 anos, vim para Curitiba para estudar. Eu sou muito aficionada por estudos. Lá em Foz do Iguaçu, a gente tem a lenda das cataratas. E no pré, eu já fui a Naipi na época. Depois, no terceirão, eu também fui a Naipi, que a gente tinha lá no colégio, né? Muitas coisas envolvidas com teatro, com dança, enfim. Então, desde lá, eu já tinha muito dentro de mim a arte, né? E a arte e a educação sempre junto. Então, do meu fundamental, eu queria fazer artes cênicas. Era artes cênicas ou jornalismo. Mas aí eu caí na pedagogia, né? Eu não tinha condições de sair de Foz do Iguaçu lá naquela época e fui fazer pedagogia. Quando eu entrei na faculdade, eu me assustei um pouco nos primeiros 6 meses e pensei que aquilo não era para mim, mas aí eu fui fazer um estágio lá dentro da Itaipu, no Parque Tecnológico, e a gente trabalhava com contação de histórias. E aí eu consegui alinhar o meu desejo artístico, essa parte corporal, assim mesmo, porque sempre foi corpo, teatro, dança, sempre foi corporal, com a educação. Então passei toda a faculdade nesse estágio, né, sendo contadora de história. A minha história é a lenda da Yara. Se eu puxar ela na memória, eu ainda lembro como eu contava ela, que era com gestos e tal, a flor das águas, metade mulher, metade peixe. Daí quando eu vim para Curitiba, foi numa formatura de uma amiga, eu comecei a pesquisar e me encontrei com a FAP. Daí quando eu encontrei a FAP, eu falei, não, é lá que eu quero estudar. Daí eu me inscrevi numa pós-graduação e vim morar em Curitiba. Daí eu comecei a trabalhar num restaurante como recepcionista e fazendo essa pós e me virando, né? Me virando nos 30. Esse foi assim o primeiro ano, o segundo ano que eu morei aqui. Daí abri o concurso. Aí fiz o concurso em 2009, assumi em 2010. Eu fui prof na educação infantil, aonde eu consegui trazer muito essa parte do corpo, da brincadeira, né? As crianças que são incríveis, né? Daí no ano seguinte eu tive que mudar e eu fui para uma escola de tempo ampliado. E lá as práticas artísticas me preencheram, era tudo que eu precisava. Em 2012 foi um outro encontro muito lindo lá no Francisco Messner, que tem uma sala de teatro. Tem palco, tem cortina, tem iluminação. Aí quando eu entrei lá, porque eu pedi remoção, né? Quando eu entrei nessa sala, eu falei pra diretora, vou ficar aqui por um bom tempo, tá? E fiquei lá 10 anos. Em 2019, a gente participou da Bienal com vídeo arte, que pra mim até me arrepia de lembrar, assim, porque foi muito fenomenal, assim, sabe? Para as crianças, pra mim, não foi fácil, né? Coletar tudo, a edição. E outra coisa que me marcou também nessa trajetória profissional foi um ano que eu levei a turma do 5º ano para conhecer o Teatro Guaíra. Então, nesse percurso, eu não concluí a primeira pós-graduação, mas era arte e ensino das artes. Então, lá na FAP, eu já tive, né, um bom engajamento ali, né, com aqueles professores. Teve dança com a professora Cristiane, maravilhosa, teve teatro com a Garaci, mas isso foi quando eu cheguei aqui e foi o motivo que me trouxe para cá, né, para Curitiba. Na sequência, eu fiz psicopedagogia, aí fui para uma parte mais, né, como pedagoga. Na sequência, eu fiz uma segunda licenciatura em música, que foi incentivo do Parfor na época. Aprendi muito. E hoje eu sei que eu sou musicista no sentido inteiro, sabe? Logo que eu terminei essa graduação, eu entrei em arte terapia.
Lá na pós em arte-terapia, eu conheci 2 professoras que faziam parte do grupo Especialistas da Alegria. Eu tinha acabado de fazer, em 2016, um curso, uma formação continuada com a Simone Violante, que é uma palhaça aqui da cidade. E a Tulipa apareceu assim a primeira vez. A gente fez o curso e o palhaço que é, nas práticas artísticas, para a gente trabalhar a palhaçaria com as crianças, né? Mas a gente tinha que criar a nossa palhaça, passar por esse processo para poder depois reverberá-la lá com as crianças. Então a Simone fez todo o jogo, todo o processo, batizou as nossas palhaças, as primeiras peças do figurino dessa palhaça, como que ela anda, como que ela, né, se comporta. E isso ficou guardadinho. Daí lá na arte-terapia, quando eu conheci o grupo Especialistas da Alegria, que são voluntários, que fazem a palhaçaria nos hospitais, eu falei, opa, é aí que a Tulipa, né, aquela vai se desenvolver. Para ser palhaço de hospital não é assim, chega lá e coloca o nariz. Tem toda uma caminhada. Eu fiz a inscrição, passei pelo processo seletivo. A palhaça Tulipa, né, a doutora Tulipa, foi ganhando corpo, foi ganhando forma, figurino, caras, bocas, trejeitos. A gente tem uma desformatura lá no grupo, então foi bem intenso, assim, 2018, todo esse processo, né, que a gente fez as oficinas, observou o hospital, colocou o nariz a primeira vez e depois a gente realmente entrou nesse grupo, né? 2018, 2019, 2020, pandemia. A gente se reinventou, começamos a fazer visitas online, né? Fiz muito curso nesse período de palhaçaria, então eu acho que foi uma pós-graduação, né? Como palhaça. E hoje a Tulipa tá aí. O meu pai, nesse caminho todo, é uma figura muito importante, porque ele já foi palhaço de hospital lá em Foz do Iguaçu, e eu acompanhava ele, via ele, né, de palhaço. Ele é um palhaço nato, assim, então ele sempre valoriza muito, tanto o voluntariado, quanto levar alegria para as pessoas, ainda mais as pessoas acamadas, né. Então, meu pai é minha inspiração, né. O Especialistas é o grupo que se tornou uma família, que para mim hoje, nem sei, sabe quando você chama para o Natal, você chama para o aniversário, eles são um grupo que fazem parte da minha vida, assim mesmo. E a Tulipa, ela existe, ela simplesmente é o melhor de mim. Ao longo desses 5 anos aí que eu já sou palhaça, eu também aprendi o silêncio, aprendi a força do abraço, aprendi a falar com os olhos, porque a gente teve que usar máscara. A gente usa máscara ainda lá no hospital. Então, ao mesmo tempo que o palhaço é lá em cima, o palhaço também se coloca na mesma energia que as outras pessoas para poder se conectar, né? Então, ao longo desse período aí de estudo de palhaçaria feminina também, né? Porque a gente tem muitos palhaços homens, né? A gente não tem muita coisa da palhaçaria feminina. Ela tá ganhando espaço nos últimos anos, assim. A roupa, né? Da palhaça feminina, a maquiagem, quais são as brincadeiras possíveis, né? Que às vezes pode levar para um lado e a gente quer levar para o outro, né? Então, ao longo desse período, eu fui aprendendo muito a causar o riso e não simplesmente tentar ser engraçada, né? Então, o riso, ele vem de dentro para fora. O ano passado, eu fiz um curso com o Márcio Libar, que é um palhaço aí renomado e tal. E ele fala que nós somos o palhaço, ele é os derrotados, sabe? É o nariz vermelho, é aquele que não consegue fazer as coisas, né? Então, que tenta e fracassa ali, dá risada do próprio fracasso, né?
Então ele fala que esses palhaços, né, que esse encontro com o nosso fracasso, com os nossos defeitos, com os nossos erros, né, isso vai dominar o mundo. Quando a gente entender, aceitar, respeitar e rir do que a gente não dá conta, a gente vai dominar o mundo, né? Então, para mim, a arte da palhaçaria, ela ganhou uma extensão na minha vida que eu não consigo me desvincular mais disso. Então, é claro que eu sou professora e pedagoga, né? Hoje estou trabalhando no núcleo, mas a Tulipa, ela vai caminhar junto, ela tem que caminhar junto. Então, eu espero para o futuro poder levar a doutora Tulipa, a palhaça Tulipa, o grupo especialistas para o universo, né? Porque a gente não pensa pequeno lá no grupo. E um sonho, talvez, da Tulipa e da Cris é levar essa palhaça e essa pessoa lá para a Holanda, para conhecer as tulipas de lá. Para tirar fotos, né, naquele jardim. Porque a tulipa, o nome tulipa, ele surge vinculado ao meu amor pela primavera, né? Porque eu nasci dia 19 de setembro e logo vem a primavera. Então eu tenho muita conexão com esse momento, né, do nosso ano e das estações em que as flores, né, surgem, as flores começam, tudo começa a ficar verdinho de novo, né? Então a tulipa, ela tem esse olhar, né, para a natureza, essa conexão muito forte. Eu trouxe a tulipa pela sonoridade e por essas relações, né, com o jardim, né, a gente semear coisas boas, florescer, né, nossas alegrias, nosso sorriso. Então a tulipa, para o futuro, ela quer que a gente se conecte cada vez mais com a natureza, que a gente respeite cada vez mais os nossos tempos, né, nosso ambiente em volta, né, que a gente seja consciente. Então a tulipa tem um regadorzinho que vai semeando todas essas, e vai regando também, porque já tem muita coisa boa também, vai regando tudo isso. Que eu acho que a palhaça tulipa é um presente na minha vida. Então, poder levar esse presente para a maioria das pessoas, assim. Acho que é mais ou menos isso. E tirar foto com as tulipas lá da Holanda. Sabe quando você tem um tênis de cor engraçada e um casaco que às vezes podem falar para você que isso é coisa de palhaço? Então, você pode se abraçar a isso e conhecer o seu próprio palhaço, criar o seu próprio palhaço e deixar que isso transcenda de você. Foi o que eu fiz. E é a partir disso que a tulipa surgiu na minha vida. Vocês estão esperando aí, né? Eu sou a doutora palhaça Tulipa. Eu faço parte do grupo especialistas e ando por aí pelos hospitais, pelas ruas da cidade, espalhando as minhas sementes da alegria. Sim, eu ando por aí com este regador, porque eu sou especialista formada em Paris. Paris-Guay, original, gente! E eu ando com o meu regador, semeando a alegria, levando sorriso para as pessoas. Espero que vocês estejam felizes aí. Bom, eu vou deixar só uma pitadinha
das minhas receitas médicas para vocês. No outro momento a gente marca uma consulta, né? A gente marca exame. Sim, eu faço exames. Aqui, ó. Eu vejo como é que tá o tum-tum-tum do coração de vocês. Eu também consigo fazer um ultrassom. Olha aqui, ó, meu instrumento para fazer ultrassom. A gente canta muito com esse instrumento. Uma mensagem para vocês. Esperança é um pedaço da gente que sabe que vai dar certo. Você sabia que vai dar certo? Vai dar. Eu tenho certeza. Olá, vai voltar, tá começando. Beijo. Vai dar certo, hein? Ó. Eu me chamo Ana Cláudia Andrade de Proença. Eu assino como Ninha Proença. Eu tenho 50 anos, vou fazer 51. Nasci no interior do estado, numa cidade que faz fronteira com o Paraguai e com o Mato Grosso do Sul, chamada Guaíra. Eu saí de lá com 14 anos de idade e desde então eu sou curitibana de coração. Eu sou filha do Irã Ferreira de Proença e da Terezinha Andrade de Proença. Meu pai já é falecido, era uma pessoa extremamente popular, todo mundo gostava muito do meu pai. Meu pai tinha uma sorveteria, então ele era a paixão das crianças, né? Não tinha quem não era apaixonado pelo meu pai. Minha mãe era professora, né? E aí, quando eu tinha uns 12 anos, ela abandonou o magistério e começou a se dedicar à confeitaria. Ela teve confeitaria por muitos anos e, enfim, eram os pais mais amorosos que qualquer pessoa pudesse ter nessa vida. O meu pai queria muito que eu fosse advogada, mas eu espero imensamente que ele não esteja frustrado nos sonhos dele. Tenho um filho de 27 anos, o qual eu criei praticamente sozinha. Eu me separei do pai dele quando ele tinha apenas 4 anos e de lá para frente eu vivi só eu e ele. Há 5 anos eu estou casada com outra pessoa, mas até os 23 anos do meu filho éramos só eu e ele. Estudei durante mais de 18 anos em colégio de freiras. Eu queria muito ser freira, infelizmente não me quiseram como freira. A minha infância foi regada por lápis de cor, por canetinhas, por papéis. Minha mãe era professora e eu era apaixonada por desenho. Então eu desenhava na casa inteira, sofás, paredes, todo o espaço. Então minha mãe sempre me abastecia com muito papel. O meu gosto só foi se desenvolvendo com a parte de artes visuais a partir do 5º ano. Eu tive uma professora excelente de arte e ela era fantástica. Então eu me apaixonei perdidamente por todas as técnicas que ela pudesse me ensinar. Quando eu fiz 18 anos, eu estava certa de que eu ia fazer publicidade, eu não ia fazer artes visuais. Longe de mim. Tinha terminado o magistério, né? No Colégio São José, aqui de Curitiba. E eu decidi que eu ia fazer publicidade e ninguém ia me segurar. Quando eu cheguei em casa e contei essa história para minha mãe virou para mim e falou assim: coloca seus 2 pezinhos no chão e vai fazer uma faculdade de verdade, menina. E eu fui fazer direito. Eu fiz direito, eu me formei, eu tirei OAB, eu advoguei por 8 anos. E depois de 8 anos eu fui convidada a vir trabalhar aqui na Secretaria Municipal da Educação, na parte da certificação no DDP. Na época, ETD, né? Era Tecnologias Digitais. E eu
simplesmente me afeiçoei com o pessoal do apoio gráfico. Era o pessoal que trabalhava com artes gráficas e tudo mais. E eu me ofereci. Eu falei, gente, não tem vaga aí? Eu vou! Eu fui toda feliz e contente trabalhar no apoio gráfico. No apoio gráfico, eu estou há 18 anos. Né? Eu tenho muito carinho por aquele setor. Lá dentro desenvolvi muitos personagens, né, que vão para as mãos das professoras, algumas vezes vão para as mãos dos alunos. Então, toda a parte de arte visual que eu pude levar da minha experiência de vida, do que eu aprendi, eu levo para dentro dos materiais que são feitos aqui. Faço pintura digital e faço pintura, como é que eu vou dizer? Eu faço arte no papel, como faço arte no computador. Isso começou, vamos falar assim, isso começou dentro de sala de aula. Quando eu fui dar aula em escola, uma das escolas em que eu fiquei um maior período, eles me propuseram de dar aula de arte. E aí eu tive que pesquisar, eu tive que aprender. Eu tive uma colega maravilhosa, ela era professora de arte na mesma escola que eu, e ela me ensinava muita coisa. E aí, a partir dali, eu fui me afeiçoando com a pintura a óleo. Eu pintei, fiz muitas telas a óleo e simplesmente parei porque eu tenho problema de asma e aquilo estava prejudicando a minha saúde. As minhas últimas obras, o que se pode dizer que são obras, são na área da aquarela. Eu sou apaixonada por aquarela, mas eu só vim realmente a aprender alguma coisa da técnica. E eu digo alguma coisa porque aquarela é algo que você aprende para uma vida. Eu só vim aprender um pouco antes da pandemia. Né? Eu fiz um curso de aquarela que durou 1 ano. E nesse período foi que eu descobri que eu não posso viver sem ela. É o que me relaxa, é o que me faz bem. A ideia de você deixar a água fluir, você saber que você não tem o mínimo controle sobre ela, é fascinante. Um dos meus maiores sonhos era ser ilustradora de livro infantil. Eu tinha muita vontade de ser ilustradora de livro infantil. Eu queria muito deixar um legado no sentido de fazer com que a minha arte fosse algo que fizesse bem para os outros, que trouxesse paz, acalento, não sei. Eu acho que a arte é isso, é fazer bem, é transmitir para o outro o sentimento que você gostaria de ter para você. Eu acho que é isso que eu mais queria para o futuro. Eu acredito que todo mundo nasce com um dom. E se o seu dom te chama, não vira as costas para ele. Ele está ali te esperando. Então volta e faz aquilo porque você veio nesse mundo.
Meu nome é Lilian Dalcol, eu tenho 43 anos, nasci aqui em Curitiba, sou natural aqui da cidade e trabalho aqui na Rede Municipal de Educação. Tenho um irmão, agora tenho um afilhadinho, um sobrinho lindo, que é o Arthur. O Arthur agora tem 4 anos. Meu pai é falecido, meu pai se chamava Arnoldo Dalcol, minha mãe é Marlene, minha companheira, minha super companheirona. Eu estudei sempre em escola pública, toda a minha formação é feita em escola pública. Fiz Instituto de Educação, fiz magistério, sou ainda da época do magistério, isso denuncia a minha idade, mas eu já falei, então não tem problema. Fiz pedagogia, minha primeira licenciatura é pedagogia, depois fiz o sonho, que era a licenciatura em música. Eu sonhei com isso a vida toda. Sempre quis fazer, mas não tinha condição de fazer a licenciatura. Depois fiz especialização. Entre a pedagogia e a licenciatura, fiz uma especialização em organização do trabalho pedagógico, achando que eu ia caminhar pela linha da pedagogia. Aí consegui ir para o sonho, fiz a licenciatura em música e fiz um mestrado em música também. Os grandes sonhos da minha vida, investir na educação musical, no trabalho específico com música. E agora, como eu não consigo ficar parada, eu estou fazendo uma especialização em pedagogia vocal, que é uma coisa nova que tem agora no Brasil, é uma especialização nova para trabalhar com técnica vocal. Eu trabalho com formação de coros, então isso para mim agrega muito. A música entrou na minha vida quando eu ia dizer que era adolescente, mas não. Família, tinha tio que tocava, sempre teve alguém que fazia música perto de mim. Tive um tio muito querido, falecido, que tocava violão, e eu achava maravilhoso as filhas sentarem do lado dele e cantarem com ele. Ele tocava, elas cantavam, eu achava aquilo maravilhoso. Ele pegava um violão, ele aprendeu de ouvido, tocava com todo mundo ficava feliz. Quando reunia a família, ele fazia a festa, era muito gostoso. Mas eu tive envolvimento direto com a música aos 15 anos. E é uma história muito engraçada, porque foi assim, estava vendo TV e estava próximo do meu aniversário. Agora está próximo do meu aniversário também. E aí teve uma propaganda de uma loja aqui da cidade que estava fechando, estava fazendo um saldão de violões. E aí eu fiquei baratinada com aquilo. Eu disse, não, eu quero um violão, eu vou aprender violão, porque eu vi uma propaganda. E tinha aquela coisa do tio, né, de história de infância e tudo. E aí pedi para a mãe um violão. Disse para ela o nome da loja, disse que era barato e disse que ia dar tudo certo. E ela disse assim, não, então até o Natal a gente consegue e eu vou te dar um violão. Fomos até a loja, eram os últimos violões, eu não sei por que aquele violão tinha sobrado. Então você imagina, era o pior violão da loja, era o violão mais reba que tinha, era uma marca horrorosa e era um violão de aço, que dói mais a mão para aprender e tal. Se ele não fosse um instrumento tão ruim, não teria doído tanto, não teria sido tão difícil. E aí a gente foi lá, ela foi, comprou o instrumento, eu voltei para casa fascinada, passei em janeiro mexendo naquelas cordas, você não sabia nem para que servia. Fui fazer aula no SESC, eram 25 alunos, era uma loucura, eu era um cisco de gente, eu tinha 15 anos, o professor me punha na ponta e daí fazia aquela meia-lua. Ele começava afinando o meu violão, cada vez que ele pegava o violão ele fazia careta, ele pegava o violão, ele fazia careta. E eu não entendia por que ele fazia careta, é porque o violão era ruim, não afinava. Aí ele tentava afinar e ia para os outros alunos. Quando chegava o final da aula, ele voltava para mim, ele tinha que afinar o violão de novo. Tão bom que era. E nisso, assim, a minha formação, você imagine como foi no começo, né? Então, assim, não afinava, o violão era ruim, um dia estourava a corda, porque apertava demais, o violão, o cavalete não aguentava, um dia saiu o cavalete do violão, quase me acertou. Mas mesmo assim, eu sou teimosa. Quando eu ponho uma coisa na cabeça, eu vou. E mesmo assim, eu aprendi violão a partir dos 15 anos. Sempre com turmas grandes, com muita dificuldade. Hoje a gente sabe, na educação musical, que não se trabalha dessa forma. Mas era o que tinha para o momento. Hoje em dia, a gente vê internet, você tem aula online, você tem um monte de outras possibilidades para aprender. A gente não tinha naquela época, né? Porque eu sou velhinha. Mas, aos poucos, eu fui aprendendo, a música entrou na minha vida, então, decisivamente pelo violão. Eu canto num grupo vocal,
que se chama Grupo Vocal, Grupo Gogó Brasileira. É um grupo vocal aqui da cidade, é um grupo semi-profissional, autônomo. Canto sozinha, faço qualquer coisa, canto em casamento, tenho turmas de técnica vocal, tenho aulas de violão também, violão iniciante, né? E me chamou para fazer música, eu tô fazendo. Sempre estudar, aprender cada vez mais. Porque cada dia eu percebo que tem mais coisas para aprender, tem mais coisas, mais possibilidades, coisas novas, coisas que se inventam, coisas que se descobrem, que eu acho que a gente tem que ir aprendendo. Eu trabalho com formação de professores, com formação de colegas. E nesse sentido, eu trago toda essa bagagem daquilo que eu aprendi, porque eu comecei a aprender. A educação formal mesmo, eu comecei a aprender um pouco mais tarde. Então eu sei o que é começar a aprender depois da adolescência, depois da infância. Então isso é gostoso de trazer para os professores. É possível aprender, é gostoso, tem um universo na educação musical que a gente pode passar para as crianças. Então é um trabalho muito gostoso, de formação em canto coral, em percussão, em flauta doce. A gente tem trazido a flauta muito presente para os professores, para que elas tenham seu instrumento musical. A flauta doce, eu toco flauta também. Então, são possibilidades de trabalho para a criança e para a formação, para o desenvolvimento profissional do professor também. Que o instrumento musical faça parte da sua vida, do seu desenvolvimento. Qualquer pessoa pode fazer música. A música é para todo mundo. Não existe mais essa concepção tradicional de que do artista inato, do artista. Não estou dizendo que não existam pessoas com aptidões. Existem sim. Mas do dom, do talento, isso já caiu por terra já faz muito tempo. Tem gente que insiste. Nós podemos sim aprender e em qualquer momento da vida. Acho que isso é muito importante. Tem gente que acha, estou ficando velho, então a música não é para mim. Não existe isso. A música é para você, ela faz parte da sua vida. É uma das linguagens mais significativas e que acompanham toda a vida. A música está o tempo inteiro com você. Por que você não pode fazer? E uma coisa bacana, assim, que tipo de música, né? Eu particularmente gosto da música popular. Gosto de cultura popular, gosto de música popular. Tem gente que gosta de música erudita, estuda, né? Lê partitura, mas não necessariamente isso tem que ser uma regra. A música tem que ser entendida com o coração. Acho que isso é o primordial. Você tem que gostar, tem que se abrir para aprender, para fazer, para apreciar, para compor ou para interpretar também, que é uma coisa muito importante e não é tão estudada no Brasil. Geralmente se estuda mais a composição. Mas por que não interpretar do seu jeito, fazer música do seu jeito? Eu acho isso muito importante. Até amanhã, se Deus quiser. Se não chover, eu volto pra te ver, ó mulher. De ti gosto mais que outra qualquer. Não vou por gosto, destino é quem quer. Até amanhã, se Deus quiser. Se não chover, eu volto pra te ver, ó mulher. De ti gosto mais que outra qualquer. Não vou por gosto, destino é quem quer. Adeus é pra quem deixa a vida. É sempre na certa em que eu jogo. 3 palavras vou gritar por despedida. Até amanhã, até já, até logo. Até amanhã, se Deus quiser. Se não chover, eu volto pra te ver, ó mulher. De ti gosto mais que outra qualquer. Não vou por gosto, o destino é quem quer. O mundo é um samba em que eu danço, sem nunca sair do meu trilho. Vou cantando o teu nome sem descanso, pois no meu samba tu és o estribilho. Até amanhã, se Deus quiser.
não chover, eu volto pra te ver, ó mulher. De ti gosto mais que outra qualquer. Não vou por gosto, o destino é quem quer. O meu nome é Sara Marisa Guernieri. Eu nasci aqui em Curitiba mesmo, em 59. Daí, a minha trajetória de vida, eu considero interessante, porque eu sou a única filha de 7 irmãos. Na escola era muito engraçado quando os meus irmãos iam estudar, que o meu pai era o único que ganhava prêmio por ter mais filho na escola. Eu tinha 5 piadas na escola. E era muito gostoso, eu tinha uma amizade com meu irmão mais novo, então a gente era bem amigo. Eu lembro que quando eu comecei a ir para a escola, ele perguntava: o que você vai fazer de tarde? Que você vai para outro lugar, não está aqui brincando comigo? Ele era muito mais novo, né? Daí eu digo: eu vou para a escola. Ele disse: eu também quero ir para a escola. E como é família grande, uma coisa engraçada, ele se chama Gerson, o nome dele, mas eu sempre conheci por Juca. E ele também só se conhecia por Juca. E quando ele foi para a escola, ele disse: Sara, você sabia que eu me chamo Gerson? Eu digo: eu não, você me chama Juca. Não, a professora disse que quando chamar o meu nome Gerson é para eu responder. Tipo, família grande é sacrifício. Outro momento importante de minha infância foi relacionado ao que iria ser a minha profissão, que eu não sabia, mas eu tinha habilidade para desenho. Então chegou no Dia dos Pais, a professora pediu para a gente levar tela, tinta, no caso tinta guache, para fazer um quadro para o pai. E eu gostava muito de ler o Bidu, dos gibis, né? Então eu desenhei o Bidu olhando para uma bota velha, porque meu pai já era mais velho. E comecei a fazer. E isso marcou porque quando eu estava pintando, a turma inteira parou de fazer o que estava fazendo para ver o meu desenho. Digo: mas ué, o que vocês estão olhando, né? Ele disse assim: teu desenho. Digo: mas por quê? Ele disse assim: porque a gente não consegue fazer. Eu digo: é? Eles elogiaram, e quando acontece isso, eu queria fazer cada vez melhor. Daí eu comecei até a desenhar mapa para os meus coleguinhas, só assim de olhar, e ali foi desenvolvendo muito. Então, e isso me deixava muito feliz, porque as pessoas olhavam assim: não, você consegue fazer desenho. Ai, foi minha glória é essa, que eu gostava de desenhar. Eu estudei no Sacré-Cœur de Marrico, no primário. E depois eu fui para o Sagrado, no ensino médio, Sagrado. E depois eu entrei na Belas Artes, porque daí eu já vinha tão estimulada que eu treinava muito desenho. E foi assim muito gostoso direcionar a vida já para a Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Eu tinha 18 anos, embora tenha sido uma fase para mim muito difícil, essa dos 15 aos 22, quando eu me formei, porque eu estava com a minha mãe doente em casa, ela teve hidroencefalia. Então, isso daí foi assim uma coisa mais pesada. E depois, nessa trajetória dos amiguinhos pedirem para fazer desenho, eu desenvolvi essa parte do gostar de ensinar.
E daí, a partir dos 22 anos, quando eu me formei, eu fui dar aula na Andrade Lima, que era do professor Luiz Carlos de Andrade Lima, de História da Arte. Depois eu fui dar aula de pintura e de desenho para quem queria entrar, fazer o vestibular da Belas Artes. Depois eu montei até uma escola de desenho e pintura. Como meu pai ele tinha uma loja de tinta que vendia material artístico, para mim estava... Eu fui trabalhar depois na parte artística, na loja, e montava ateliê para as pessoas, para ensinar as pessoas a desenhar, a pintar o que elas quisessem, né? E daí eu fui fazer pós-graduação em Ouro Preto, em arte e cultura barroca. Eu voltei com uma filosofia de arte muito interessante, que eu podia aplicar nessas aulas. E então isso assim, para mim, no caso, o que me faz feliz mesmo é estar lidando com arte. E eu vejo bem a diferença, nossa, aquilo assim me preenche, sabe? Falar de arte. É uma coisa assim muito gostosa. E eu trabalhei na loja até os 45 anos. Depois eu montei a minha loja mesmo, mas daí acho que o ciclo já estava caindo, porque tudo tem seu ciclo, né? O auge já estava... Daí eu fiquei só 5 anos com a minha loja, com o ateliê, né? E eu gosto muito de fazer trabalho grande, então tendo ateliê, eu punha a tela no chão, fazia obras grandes, né? E depois que eu fechei, eu fiquei assim meio sem lugar para fazer. Eu digo, mas eu não vou conseguir ser feliz se eu não estiver nesse meio. Eu vou fazer concurso para a prefeitura, porque eu vou estar lidando com um público que eu quase não lidei, que são as crianças. Gente, olha, para a arte eu fico arrepiada. Eles, os pequenos, quando eles estão livres para desenhar, olha, eu tendo que Picasso dizia que ele queria desenhar que nem uma criança. A expressividade que tem os desenhos dele não encontrei em outro lugar, a não ser com as crianças, né? Então eu vejo aqueles trabalhos, aqueles desenhos, nossa, para mim, sabe, me realimenta. E é muito, muito gostoso com os pequenos. Olha, em todo o meu processo, principalmente na Belas Artes, a gente faz muito modelo vivo. Então, uma coisa que eu queria muito era conseguir ter uma expressividade na figura humana. E esse processo ele é longo, porque uma coisa é você desenhar olhando a pessoa. Sai expressivo, sai perfeito, tudo. Mas quando você vai criar, que você não tem a pessoa ali te olhando, que você vai jogar meio que o desenho da tua alma, de tudo aquilo que você assimilou, é um processo difícil. E eu lembro que eu treinava muito desenho sem ver, desenho cego para ver a expressividade, desenho que vinha de mim. E no começo eles pareciam muito... parecia que não tinha vida, sabe? E daí foi um processo longo para você chegar dentro do teu inconsciente, da tua alma e pegar a forma. Eu tinha, acho que nos 35 já tinha feito a pós lá em Ouro Preto. E o barroco ele é muito interessante, que ele estoura a linha. Por exemplo, eu tenho a linha da minha mão, mas com a luz entra, então ela meio que você perde a linha. E nessa brincadeira de fundo e forma, de luz entrando dentro da figura, eu consegui trazer uma figura
que eu olhei e disse assim, não, isso daí me revela. E é esse o principal de um artista, ele mostrar um pouco da própria alma, né, que está ali. Na Belas Artes a gente trabalhava muito óleo, depois, na minha época de Belas Artes, que veio a tinta acrílica, que era até uma coisa diferente, de, poxa, como é que trabalha com acrílico, né? Porque ele seca muito rápido, o óleo você tem uma plasticidade. E o acrílico não, pois secou. Daí você começa a estudar aquilo, como se pode trabalhar com veladura em cima daquilo. E daí eu comecei a trabalhar com acrílico assim, dando véus, tinta transparente em cima de tinta transparente. Daí ele vai criando o corpo. E ele fica muito expressivo, é uma técnica muito boa. Agora, o que eu gosto mesmo, que é do fundo do meu coração, é desenho. Desenho com lápis grafite mesmo. Desenhar para mim. E agora, depois que eu fechei a loja, que eu fui trabalhar na prefeitura, eu faço muito desenho. Desenho agora pequeno, porque as telas grandes já não tenho muito espaço para fazer. Mas desenhos pequenos é muito, muito, muito gostoso. E quando eu não estou desenhando para as crianças verem como é que faz, olha, você carrega a linha, nada de ficar levando devagarinho. Eles adoram, eles prestam atenção e tentam fazer mesmo, direitinho. Continuar trabalhando na minha arte, né? Eu tenho muito... que nessa trajetória de trabalhar na loja, a gente conhece muito artista. Então, embora hoje eu não tenha um ateliê grande para trabalhar, tem muitas pessoas muito queridas que dizem, Sara, eu tenho espaço aqui, venha. Então, quando chegar o momento que eu me aposente, né, eu vou daí ver o que eu retomo dessa figura que existe, para poder revelar isso, né? Mas a arte é uma coisa, ela dá sentido à vida. Eu sou a Luciana Paz Assis de Lima. Meu nome é Luciana Paz porque eu nasci no dia 1º de janeiro, né, no Dia Mundial da Paz, né? Sou devota da Rainha da Paz e vim de uma família de 8 irmãos, né? A mãe teve 9 filhos, mas somos em 8 irmãos, os 8 vivos. E, nossa, a família é grande. Alguns artistas na família, mas a única que resolveu colocar com o pé meio que se achando artista fui eu. Eu nasci em Rolândia, no interior do Paraná, né? Vim para cá, para Curitiba, aos 6 anos de idade. Aqui minha infância foi totalmente ali no Rebouças, né? A gente jogava vôlei na rua, uma infância de enxurradas, assim, quando vinha a chuva a gente gostava de ficar na rua, diferente de hoje, né? Que a gente não consegue quase ir na rua. Então, uma infância bem gostosa mesmo, né? Comecei a trabalhar com 12 anos no chaveiro do meu pai, que ele tinha um chaveiro,
E ele quis ensinar um pouco da profissão dele, que eu admiro muito, né? Então, a minha infância foi assim, deixei logo de ser criança, né? Então, aos 12 anos já comecei um pouco de responsabilidade. Aí, aos 15 anos, conheci meu primeiro amor, que hoje é o meu marido, né? E aí, a gente tem uma família. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, a Camille, e depois teve o Pedro, 7 anos depois, né? E já sou avó, uma neta maravilhosa, a Agnes Tereza. Então, eu sempre estudei em escola pública, nunca tive assim nenhum foco na área artística, né? Também nunca pensei em ser professora. Aí que terminei a 8ª série e o que tinha para acontecer, encontrei com um vereador que quis me pagar a bolsa de magistério. Porque naquela época a magistério era no ensino médio, eu falei, vamos, né? Não sei o que eu quero ser, né? E aí fui para o magistério. Então, assim, na fase de 9, 10 anos, eu brincava muito de boneca, de casinha em cima da árvore, sempre criando coisas com os vizinhos, assim. Mas aí, depois que entrei, né, no magistério, aí comecei aquele gostinho, né? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Minha primeira, como é que eu vou dizer, experiência com escolinha, eu tinha acho que 15 anos mais ou menos, que eu fui cuidar de um berçário. Foi uma experiência assim estrondosa, né? Trocar fralda com 15 anos, né? Mas assim foi. Aí terminei o magistério e entrei na pedagogia. Comecei a fazer pedagogia aí, porque eu vi que daí era o foco, né? Falei, bom, já que fiz magistério, vamos fazer pedagogia e vamos ver no que vai dar. Segui nesse ramo da pedagogia. E daí, na pedagogia, me formei. Nesse meio tempo que eu casei, aí tive a Camille, tive que parar um pouco, depois voltei. E aí, comecei na primeira escolinha, né? Com uma turminha minha mesmo, que tinha acho que 12, 13 crianças. E aí você vai tudo atrás de aprender como fazer, porque na faculdade eles não ensinam, né? Eles dão ali um pouco da teoria, mas você tem que ir ali na raça para aprender o que faz, né? E assim fui, né? Buscando, aprendendo um pouquinho mais. Quando chegou em 2002, eu resolvi fazer o concurso para a prefeitura. Aí entrei então na prefeitura. Minha primeira escola foi lá na João Cabral de Melo Neto, que ele chamava de Escola de Lata. Aprendi a dirigir bem nesse mesmo ano, então eu ia dirigindo até lá. O meu filho mais novo estava com 2 anos, eu deixava ele na escolinha e ia para lá. E aí começou a trajetória na prefeitura, né? Fiquei 1 ano só ali e fiquei 10 anos na Ulisses, que foi onde eu floreou, né? Aflorou, na verdade, aflorou esse negócio do teatro no sangue. Comecei a fazer cursos e mais cursos pela prefeitura, com a turma da Josi ali, muitos cursos, eu gostava muito desse negócio do teatro. E aí eu tinha uma turma de teatro na escola, né? Eu ficava com a contraturma, comecei a fazer com eles, né? Teatro, aí comecei com contação de história, aí fui chamada para ser agente de leitura, e comecei com contação de história, bruxa, e então começou um outro universo, né, dentro de mim, de criações, né, artísticas. E eu vi que eu gostava disso. Em 2014, fui chamada para trabalhar aqui. E aí eu falei, e agora, né? Saio da escola, agora que tá no fervendo, né? E contação de história tava bombando, queriam que eu fosse ser bruxa do bosque, eu tava, será que sim, será que não? Bombando, mas fiz uma vez um curso de tecnologias e amei. Falei, tecnologias. Aí deixei um pouquinho de lado, falei, vamos ver o que a gente consegue fazer. E vim para cá e entrei na turma de tecnologias, que é onde estou até hoje, né? Não fiquei só nessa área. Em 2016, eu tive uma perda muito significativa, que foi o meu pai, né? Ele sempre foi muito parceiro, né? Nossa família sempre foi muito unida. Então, com essa perda do meu pai, eu perdi o chão. Eu estava já aqui trabalhando com tecnologias e compra para cá e compra para lá. Eu já não tinha mais o foco que eu tinha de escola, já não tinha mais esse negócio do teatro, não podia mais fazer os cursos de teatro, porque daí os cursos eram durante o dia e aqui eu não tinha permanência, não tinha como fazer cursos, né? Quando era à noite ainda conseguia. E aí eu meio que fiquei 1 ano sem ter o que fazer, fiquei meio perdida. E a minha filha sempre gostou muito desse negócio de voluntário de hospital. Aí ela me inscreveu para tentar me ajudar a sair
Desse mundo ela me escreveu, ela falou assim, mãe, vou te inscrever, tá tendo um teste seletivo, né? Um grupo chamado Especialistas da Alegria. Falei, filha, nunca pensei nesse negócio de hospital, de voluntário, mas tá. E tanto é que as perguntas foi ela que respondeu, ela me vendeu, ela fala que ela me vendeu, ela é uma excelente vendedora. Foi respondendo e eu tinha, né, meus dotes de teatro, de tocar violão, de música, então isso ajudou bastante nos testes seletivos. E assim eu comecei. Foi 1 ano de teste seletivo. Nesse 1 ano eu fui conhecendo um pouco o grupo, conhecendo um pouco o objetivo, né? Daí meu primeiro contato no hospital foi aquele negócio que me trouxe um pouco a perda do meu pai e o que eu estava fazendo ali, quem que eu precisava ajudar, e eu vi que muitas pessoas podiam estar no meu lugar passando por aquilo de uma outra forma, então como que eu podia ajudar? Então aí que foi aflorando, eu falei, bom, se eu passar a gente vê o que faz. Aí 1 ano de muito estudo, né, a gente tem muito treinamento, muito estudo, aí recebi uma ligação, estava chegando aqui um dia, 7h30 da manhã, era uma das doutoras, né, que a gente chama de doutora palhaça, me ligando que eu tinha sido aprovada. Nossa, meu coração borbulhou, né, tipo, poxa, eu fazendo parte do grupo dos especialistas da alegria, né. E aí, então, começou uma nova fase, né, no hospital. Aí o personagem meio que eu tinha em mente, assim, algum nome. Mas Filomena, da onde Filomena, né? Aí eu fui, né, eu sou muito dos santos e sou muito de espiritualidade. Eu falei, vamos ver quem que é o protetor dos palhaços. E eu fui lá, Santo Filomeno. Protetor dos palhaços. Falei, então vai ser Filomena. Não vou ser protetora dos palhaços, mas vai ser o que vai, né? E fui criando o meu personagem, né? Com uma cor preferida, que a Filomena gosta muito do amarelo, porque o amarelo remete o sol, a luz, a coisa boa, né? O girassol, que é aquilo que transmite, recebe e transmite. Então o girassol ele tem um pouco a ver com a Filomena também. E aí fui criando meu personagem, agora já faz 5 anos que eu estou nesse voluntariado, né? Buscando sempre ajudar o outro nessa forma lúdica, engraçada, tentando tirar o melhor que eu consigo daquela situação constrangedora, né, que é um hospital, né, no nosso caso é o hospital de oncologia, específico só para adultos. Então é uma missão assim que me faz cada dia querer mais. Cada vez que eu vou, eu sempre quero um pouquinho mais. Então, eu tipo assim, né, daqui a 5 anos acho que eu vou me aposentar, o que vai ser de mim, o que vai ser da Filomena? Eis que o meu esposo resolveu fazer o teste de seleção agora esse ano, tá para dar resultado agora essa semana, né, que é o Zé do Quê. Então a gente tem planos, se ele entrar e se der certo, alguma coisa de voluntariado nesse sentido, sabe? Daí com uma dupla, né, marido e mulher, de repente em outros focos, né, não só no hospital. De repente, sei lá, lugar a gente tem bastante, né, porque pessoas estão sempre carentes de uma palhaçadinha para cá para tentar animar, né? Então acho que nesse lado artístico, acho que é isso, continuar com esse processo de voluntariado mesmo, né, sempre pensando no próximo, né, como nesse lado artístico de melhoria. Oi! Oi! Bem, eu não consegui fazer as unhas porque eu pus a luva, mas depois que eu tirar a luva eu vou fazer as unhas. Tá grudando aqui. Eu vim fazer uma consulta pra você, que quiser. Não, você não, mas aquele que tá ali atrás. É, esse bem mais pra frente pra você me verem. Ó, vamos fazer umas consultas online hoje. Então aqui, ó, eu trouxe o meu escutador de consulta online e nós vamos saber o seguinte. Ó, sério mesmo? Você tá com problema do pé à cabeça? Tá, então nós vamos começar pela parte mais importante. Então, ó, quando a gente tem um problema do pé à cabeça, a gente pensa qual é a parte mais importante. O pé, acertou bem, o pé, por quê? Porque o pé é aquela teoria, diga onde tu andas que eu te direi quem és. Ah, então vamos olhar o teu pé, bem. Deixa eu dar uma olhadinha no teu pé. Ô, bem, tira essa palavra pra eu dar uma olhadinha melhor. Ó, presta atenção. Isso, tira. Ainda bem que eu tenho um nariz aqui. Ô, bem, você... Nossa, esse pé, hein? Vou te contar. Você andou da sala pro quarto, do quarto pra sala, da sala pra cozinha. Esse é o andar de quem não sabe o que quer fazer dentro de casa, bem. Senta no banquinho com uma pipoca e resolve a vida. Tá, não foi na... Sério? Verdade?
É que nem o moço aqui. Foi lá na aprovação do vinho, degustação, tô sentindo cheiro de parmesão. Põe essa meia, bem, não vamos cuidar do pé, não. O pé acho que a gente já viu que tá tudo bem. Vamos subir lá pra cabeça. Isso, a cabeça. Ó, bem, primeiro a gente pega esse fio aqui. Pera. Esse aqui, tá vendo? Não tá vendo? Ó, saindo daqui você vai pro oculista, tá? Porque aqui tá o fio. Tá vendo o fio? Ó, esse aqui é o fio. Se chama fio mental. Aí a gente pega aqui. Pera, eu não sei, esqueci qual que é a ponta que a gente começa. Essa mesmo. Ó, você pega aqui, ó. Faz uma cosquinha. Vai passando, ó. Até chegar aqui, ó. Passou. Aqui, ó. Aí você vai pegar o fio mental e... Ô, bem, você faz assim, ó. Você vai limpando tudo que tá lá na cabeça. Vai esvaziar. E daí, na hora que você tira... Olha, bem, tá vendo? Tá cheio, ó, tem abobrinha. Quanta abobrinha que não fica falando na tua orelha, bem. Ó, cheio de abobrinha. Pimentão? Tá, bem, então, esse que foi que falaram na minha orelha, na tua deve estar um pouquinho pior. Aí eu trouxe aqui os meus cotonetes. Quando acabar a apresentação, eu vou sair catando cera de ouvido. Eu tô fazendo uma vela de 7 dias pra ver se eu consigo umas coisas que eu tô querendo da Santinha. Então, ó, bem, depois que você fez o fio mental aí? E deu certo? Hã? O quê? Esvaziou a cabeça? Pois é, a minha também. Agora eu tô percebendo aqui. Esvaziou tudo, porque quando você passa o fio mental, você tira todas as abobrinhas que te falaram e você fica no vazio. E agora eu esqueci o que a gente tinha que fazer depois disso. Porque eu tirei tudo, viu? Agora eu vou ter que ir e depois eu volto, tá bom? Então, ó, um beijo e eu volto na próxima consulta, que agora eu vou perguntar pra Cocó o que nós tínhamos que fazer depois daqui. Um beijo, tchau, tchau!